Bom dia, nós estamos começando a meditação da Palavra de Deus. Nós estamos aqui na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vila Metral, Vila Kennedy. Esta meditação faz parte da nossa escola dominical, que já temos já há muitos anos. Nossa intenção primária é continuar a escola dominical, a meditação no nosso tema, que é o destino dos mortos, para que a igreja possa continuar a seguir o roteiro que nós havíamos dado ao longo desses anos. Porém, como estamos compartilhando com outras pessoas, como estamos compartilhando com pessoas que não estão conosco, nós queremos explicar que nós estudamos esta palavra já há mais de 3 anos. O destino dos mortos é um tema extraordinário. E nós queremos convidar, não agora, porque esta é uma ocasião especial, mas queremos convidar a todos os que estão nos ouvindo, que estão tendo acesso a nós, a estudar conosco depois de maneira melhor, linear, acerca de Gênesis, começando pelo capítulo 1, versículo 1. Não agora, mas em outra ocasião nós vamos anunciar, para que todos nós possamos caminhar passo a passo de Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Esse é o nosso convite. Hoje nós ainda estamos no destino dos mortos, e o nosso subtema diz respeito a Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 52, como falamos semana passada. Nossa intenção é mostrar 7 parábolas proféticas, 7 parábolas do reino que são proféticas, neste contexto de Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 52. Em outra ocasião nós iremos discutir, porque se você ler os 52 versos, você encontrará 8 e não 7. Em outro contexto, nós explicaremos por que estamos falando de 7 parábolas proféticas. E essas 7 parábolas estão listadas. Elas são: a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do trigo e do joio, a parábola da mostarda, do fermento, a parábola do tesouro, da pérola e da rede, como mostramos semana passada. A principal delas e a base de todas elas é a parábola do semeador. Então está aqui as 7 parábolas proféticas do reino. São 7, nessa disposição nós iremos estudar mais à frente. Hoje, de maneira específica, nós queremos trabalhar sobre uma delas, que é a parábola do semeador. A principal de todas. Quem dá esse crédito à parábola do semeador é o próprio Mestre Jesus. Se você for ler os 52 versos, você vai perceber que a maioria dos versos se detém acerca do semeador e do joio. Ou seja, essa é a base de todas as parábolas. É isso que nós queremos que todos entendam com calma. Então, são 7 parábolas proféticas, mas nós queremos nos deter na parábola do semeador. A parábola do semeador, ela tem um contexto extraordinário, e junto com as outras parábolas apresentam estes personagens que nós podemos lembrar aqui: o pai, que é o dono do campo, o dono da casa;
o filho, que é o próprio semeador, a noiva, que são os filhos do reino ou a boa semente, e nós também temos os anjos como os ceifeiros. Estas parábolas apresentam esses personagens que nós não podemos deixar de prestar atenção. Outro detalhe que nós não podemos esquecer é o lugar onde as parábolas foram ministradas. Aqui atrás nós temos o mapa da terra de Israel e nós temos uma seta apontando para a Galileia, onde as parábolas foram ministradas. São parábolas publicadas num lugar de pessoas muito simples, a Galileia das Nações. Tudo isso vai ter implicação. Então estão aí as 7 parábolas novamente: semeador, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. Lembrando que a base de todas as parábolas proféticas do reino é justamente a parábola do semeador. Então nós precisamos lembrar do contexto da parábola do semeador. Ela é central. Aqui nós temos uma lembrança dos tipos de terreno citados pelo Mestre Jesus na parábola do semeador. Ele fala da semente que cai à beira do caminho, ele fala da semente que cai entre pedras, ele fala da semente que cai entre espinhos, e ele também fala da semente que cai em boa terra. Nós vamos ler o texto para que possamos estar familiarizados com o texto. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, então, nós vamos abrir em Mateus, no capítulo de número 13, no versículo de número 3, e nós vamos acompanhar. Mateus, capítulo 13, versículo 3. Para que não fiquemos em nossas palavras, o texto sagrado diz: e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. Mateus 13, verso 4. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Verso 5. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Verso 6. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra semente a 60 e outra a 30 por 1. O verso 9, ele faz um fechamento dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais à frente, o Mestre Jesus explica essas parábolas que ele contou, e ele explica as imagens, e é isso que nós vamos tentar entender aqui. Ele diz o seguinte, verso 18 de Mateus 13: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, como está no gráfico. Verso 20: porém, o que foi semeado em terreno com pedras é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Verso 21: mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o segundo caso da semente que cai entre pedras. O terceiro caso, versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O quarto caso, verso 23, boa terra, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ela dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse é o texto que a gente precisava ler, para que não fique somente nas minhas palavras e nos meus comentários. Você tem 4 tipos de terrenos.
apresentados pelo mestre na parábola que vamos destacar hoje, que é a semeador. Das 7 que nós temos, todas as 7 proféticas, nós vamos destacar semeador e especificamente destacar esse terceiro terreno, que é o terreno onde a semente cai entre espinhos, entre espinheiros. Nós devemos pensar em um homem com uma bolsa, um alforje pendurado ao pescoço, contendo sementes. Ele sai na direção daqueles sulcos abertos para que possa receber a semente, e ele vai espalhando, ele vai espalhando, ele vai espalhando, e ele vai contar para nós em que tipo de terreno sua semente vai frutificar e em que tipo de terreno sua semente vai se perder. Ele fala de um lançamento só, mas diferentes resultados em cada lugar. Ok, lembrando que a parábola do semeador é a base de todas, sem esquecermos desse detalhe, nós vamos agora nos deter mais uma vez em um dos pontos da parábola do semeador destacado pelo mestre e que nos chama a atenção. Qual seria a nossa intenção hoje? Para provar para você que as Escrituras formam um conjunto, uma plenitude, que não deveria haver divisão entre antigo e novo, entre velho e novo, para provar para você que a Bíblia é uma plenitude de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Eu hoje vou me deter na parábola do semeador, no terceiro terreno, que é o terreno com espinhos, em um tipo de pessoa que o mestre qualifica como tendo recebido a palavra, e a reação e o contexto que essa pessoa vive quando recebe a palavra. Então, é muito importante, não somente a palavra é sempre boa, a semente é maravilhosa, mas o mestre diz que o terreno implica no resultado, que é o coração da pessoa, e o contexto em que ela está. Por exemplo, o contexto que ela está pode ser endurecido, o contexto que ela está pode ter pedras, ou o contexto que ela está pode ter espinhos. Então eu gostaria que você, que está nos ouvindo, entendesse. Nós vamos fazer um link entre o que o mestre está falando em Mateus 13, na parábola do semeador, relacionado aos espinhos, e o livro de Gênesis. E vamos tentar provar para você que o mestre Jesus não fez absolutamente nada, ou não falou absolutamente nada, ou não pronunciou absolutamente nada que não estivesse relacionado ao que nós chamamos de Antigo Testamento. Porque para o mestre não existia ainda o chamado Novo Testamento. Ainda não estavam registrados de Mateus, Apocalipse, nenhum tipo de volume. As escrituras que o mestre usavam eram justamente de Gênesis para nós, até Malaquias, ou de Gênesis a crônica, segundo a arrumação na Bíblia hebraica. De qualquer maneira, o mestre, quando ele recorre, as escrituras a qual ele recorria, eram justamente essas que por muitos é desprezado como velho. E nós queremos aqui deixar a nossa crítica. Não existe nada velho. Não existe absolutamente nada velho. E você deve lembrar que em Mateus capítulo 13, verso 52, o mestre termina a leitura das 7 parábolas, falando de uma parábola um pouco diferente. Ele fala que todo escriba instruído, versado acerca do reino de Deus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas antigas, coisas que no grego, a palavra grega significa coisas de tempos antigos, coisas do princípio, e coisas novas, coisas frescas, coisas que estavam vindo à tona agora. Então, o próprio mestre explica que você não vai compreender as parábolas proféticas do reino sem recorrer ao que muita gente considera velho e antigo. Eu vou provar para você que as imagens utilizadas pelo mestre na parábola do semeador, especificamente para nós hoje, por causa do tempo, o terreno com espinhos, as imagens foram aprendidas pelo mestre Jesus. Ele não está arrogando ser o inventor das 7 parábolas, como aprendemos, ele somente está
deixando as parábolas serem derramadas por meio dele, jorrando como se fosse um rio. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer a Torá. Em João capítulo 5,19, ele diz que o filho só faz aquilo que viu o pai fazer. O filho somente faz aquilo que viu o pai fazer. Se o filho não viu o pai fazer, o filho não faz. Então o filho não vai contar 7 parábolas aleatórias, criadas do seu próprio coração. Ele vai recorrer ao pai. Então na parábola do semeador, nós, além de separarmos os terrenos à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e boa terra, nós queremos fazer ainda uma outra visão. Se você olhar no slide, você vai perceber que eu separei somente 3, deixando a boa terra de lado, porque não é o nosso assunto. Nós queremos falar deste grupo aqui, beira do caminho, pedras e espinhos, especificamente o terreno com espinhos. O texto em Marcos, no capítulo 4, verso 19, diz: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam, estrangulam, deixam sem condições de respirar e crescer a palavra, ficando esta infrutífera. Marcos capítulo 4, verso 19, explicando a parábola do semeador no terreno com espinhos. Eu vou repetir: os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Vamos destacar então os efeitos dos espinhos: cuidados, fascinações e ambições. Ok? Uma boa pergunta para nós fazermos seria esta: o que significam os espinhos que sufocam a palavra? E a resposta, se você procurar em Mateus, o mestre dá um tutorial, mas a resposta, ele quer que nós busquemos nas Escrituras. Ele quer que nós busquemos essas respostas nas Escrituras, porque ele falou que são mistérios ocultos desde a criação do mundo. São mistérios ocultos desde a criação do mundo. Logo, não será aqui que eu vou entender os espinhos. Eu vou ter que recorrer ao livro que fala da fundação, da criação do mundo. Ele disse, ele deu a pista, está no relato acerca da criação do mundo. Ok, o que Gênesis fala acerca dos espinhos? Será que Gênesis tem alguma pista para nós acerca do espinho ou dos espinhos? Então hoje eu gostaria de chamar a tua atenção para algo que nós vemos aprendendo na igreja ao longo de muitos anos. Nós estamos dentro de uma comunidade chamada Vila Kennedy. Foi um lugar conhecido de maneira negativa por ser o primeiro lugar a sofrer a intervenção militar. É um lugar difícil, mas é justamente nesse lugar difícil que Deus tem nos presenteado com segredos. E você vai começar a perceber, por isso eu te convido a estudar conosco Gênesis, que não temos como compreender as palavras de Jesus sem recorrer à fonte que Jesus recorria. O mestre não bebia das águas de um Novo Testamento que ainda não havia sido escrito. O mestre não bebia das águas dos comentadores do nosso tempo. As águas das quais o mestre desfrutavam eram as águas desde Gênesis até o seu nascimento. O que significam os espinhos que sufocam a palavra? O que o mestre quer dizer com isso? Vamos tentar meditar então à luz de Gênesis no capítulo 3 e no capítulo 4. Nós não teremos tempo de ler com você Gênesis 3 e 4, mas esperamos que você recorra à leitura, para que não fique nas minhas palavras. Então, uma coisa eu quero que você entenda: o mestre Jesus, ele nasceu no 4º milênio depois de Adão. Nós temos o 1º, 2º, 3º e 4º milênio, até o 7º milênio. O que nós queremos mostrar para você é que em Gênesis algo começou, e o que o mestre quer dizer é que em Mateus, nele se cumpre o fim de um ciclo. Nós poderíamos deixar essa meditação para você, para que você possa começar a pensar nisso. O mestre veio no 4º milênio. Gálatas 4, versículo 4 diz: na plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu filho, nascido debaixo da Torá, nascido debaixo da Torá, para resgatar os que estavam debaixo da Torá. Nós temos aí coisas antigas, ao qual nós vamos recorrer, e coisas novas que o Mestre está trazendo à luz. O oculto está sendo trazido à luz. Ok, eu coloquei esse slide para que você possa entender que existe uma conotação entre o chamado antigo e o chamado novo. Ok, antes de tudo nós vamos ter que lembrar de uma pessoa chamada Adão. Nós aqui no Brasil escrevemos Adão com A-D-A, tio e O, mas nós vamos pensar em Adão como A-D-A-M, Adam, como é citado na língua hebraica. E só quero deixar um esclarecimento para quem não nos conhece. Nós somos uma igreja e não somos judaizados, nem desejamos ser. Quando citarmos o hebraico aqui, citamos como pesquisadores da língua hebraica, não somos judeus, é uma impossibilidade lógica, não podemos ser. Somos igreja, noiva do Cordeiro, e falamos do ponto de vista da igreja, noiva do Cordeiro. A citação da língua hebraica é porque nós a estudamos há mais de 30 anos, e somente isso. Ok, Adam é o nome dele em hebraico. Adam é o nome dele em hebraico. Esse indivíduo é extremamente importante para que possamos entender o que o Mestre quer dizer com espinhos, espinheiros, que sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Eu gostaria de propor para você uma coisa muito estranha, que a princípio parece não existir, mas depois que nós lermos você vai ver que existe. Eu te desafio os colegas, desafio a todos a lerem e examinarem. Bom, na língua hebraica existe um trocadilho muito simples, porque Adão, ele foi tomado da Adamá. Adão, Adamá. Ou seja, a palavra Adamá para a terra, ela seria o feminino. Então, Adão, Adamá. E o que nós queremos mostrar para você é que o que Adão faz afeta a Adamá, porque ele foi tirado da Adamá, e o que ele faz afeta ela, seja benéfico ou não. Como Adão traiu o Eterno e transgrediu, o efeito do que ele vai fazer atingirá aquela da qual ele saiu. Eu gosto de um texto maravilhoso na carta aos Romanos, no capítulo 8, se você puder abrir comigo, você vai abrir. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala algo que eu lia e não compreendia. No capítulo 8 ele fala no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. Ele fala da criação, personalizando a criação como se fosse alguém que está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Isso nós podemos falar no tema o destino dos mortos mais à frente. Verso 20, pois a criação, ele diz, ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Vou destacar o verso 20, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação ficou sujeita não por sua vontade, diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 20. Ela não ficou sujeita porque ela quis. Alguém a sujeitou. E a sujeitou por causa de alguma coisa. Então nós queremos que você lembre que Adão foi tirado da Adamá. E o que Adão faz, seja bom ou mal, afetará aquela da qual ele saiu. Como Adão traiu a Deus, a Adamá é colocada junto com ele no cativeiro. Romanos 8:20 diz que ela não foi colocada no cativeiro por sua vontade. Ela foi sujeita a uma situação que ela não desejou, como se ela fosse uma pessoa. Então, o culpado dela estar nesse cativeiro é Adão. Então, queremos colocar para você aqui um pequeno gráfico para que você possa entender o que estamos falando. Nós temos a palavra Adão. E nós temos depois a palavra Adamá.
Adão, nós vamos traduzir como o terreno que veio da terra. Adão, Adamá. Adão, Adamá. Se você prestar atenção, é somente uma letra a mais, porque Adão veio dela e o que ele faz afeta ela. O que ele faz afeta a criação. Então nós temos aí, a criação ficou sujeita ao cativeiro, não por sua vontade. Acredite, é nesta sujeição da Adamá que nós vamos encontrar os espinhos. Voltando para Gênesis, no capítulo 3, depois que Deus envia seus anjos para a leitura da sentença, a sentença é lida para Satã, a sentença é lida para a mulher, e depois a sentença é lida para Adão. E o versículo 17 de Gênesis capítulo 3 diz: a Adão disse, porque destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, não comerás dela. Deus diz, Arurá Hadamá, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, verso 18. Ela produzirá também espinhos e abrolhos. E comerás das ervas do campo. Verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tornarás. Queremos destacar então o verso 17 e 18 para você em Gênesis 3. Lê com calma, você vai ver que a causa da Adamá ser amaldiçoada e colocada em cativeiro, como Paulo fala em Romanos 8, versículo 20, é justamente o que ele fez. Ele diz, por tua causa, por tua causa, por tua causa. E é interessante como a Adamá, a terra, a criação, aquilo que Deus criou para benefício do homem vai sofrer por causa dessa traição, dessa transgressão. E é interessante que é colocada uma imagem da terra, a terra que antes produzia com abundância, sem que o homem precisasse suar o seu rosto, a terra que dava resposta à semeadura com muita facilidade, com muita abundância, agora ela traz trabalho, ela traz labor, se torna extremamente trabalhoso, porque ervas daninhas começam a crescer num campo onde foi semeada uma semente boa. Então a minha pergunta é, de onde o mestre tirou a ideia de que alguém saiu a semear e em lançando a semente, o terreno já não é o mesmo. O terreno é variado, existe terreno pisado, existe terreno com pedras e existe terreno com espinhos. Ele fala que a semente é sempre boa, ou seja, quem está ouvindo a palavra por nosso intermédio, entenda, a palavra de Deus é sempre boa, não importando quem a está falando, a semente é muito boa. Mas importa sim como você está, e importa sim o contexto que você vive. O interessante de Jesus é que eu vou falar aqui, eu vou identificar para você o espinho, eu vou identificar a sociedade dos espinhos, mas eu quero que você entenda que Jesus não coloca a culpa no contexto, mas sim em quem tem um coração propenso a aceitar a pressão.